tema hoje é 3 dias de escuridão. Vocês já ouviram falar desse conceito, dessa profecia, dessa, previsão, né, de 3 dias de escuridão? Pois bem, eu fui pesquisar as origens disso, porque todo mundo, assim, nos últimos 3 anos, desde a época da pandemia, vamos lá, em 2020, mas um pouquinho depois que começaram a falar, tipo, já estava acabando, assim, na época das lives, quando começou, um pouquinho depois, esses, podcasts espiritualistas começou a convidar pessoas, né, para participar, então todo mundo começou a falar isso. Foi em 2021 que isso ficou muito popular no meio espiritualista da espiritualidade livre, né, que não tem ali amarras, com uma única doutrina ou com um único dogma. E aí, tá, mas da onde tiraram isso? Foi uma pessoa recente que falou: "Não, isso parte da Bíblia, né, da profecia", aí eu fui pesquisar, porque eu também não sabia exatamente, é do Apocalipse, é não sei o quê, sim, mas não apenas. Aí eu fui pesquisar exatamente as origens disso, né. Então, a história ela tem 3 frentes aqui, né. A primeira foi Ana Maria Taigi, a segunda Marie-Julie Jeremy e revelações privadas católicas, então tudo meio que partiu do catolicismo, né. O que que tem na Bíblia falando disso, que derivou desses 3 dias de escuridão? As pragas do Egito, então menciona esse período aí de escuridão e tudo mais, o Apocalipse, e a diferença entre o texto bíblico e a tradição posterior, tá? Porque teve muita mudança. Hoje o que a gente, ouve aí da galera falando de 3 dias de escuridão, não é o que tem no Apocalipse, nem das 3 pragas, não é. Então a versão mais famosa desses 3 dias de escuridão surgiu, de relatos atribuídos a essa mulher que eu falei primeiro, a Ana Maria Taide, eu não sei como é que fala. Segundo a tradição popular, tinha um período de 3 dias de trevas, sobrenaturais. E aí, durante o qual, né, esse período, as pessoas deveriam permanecer dentro de casa, rezando. Aí tem várias coisas, né, que você não podia abrir a porta para ninguém, que poderiam ter pessoas batendo na porta, você tinha que manter tudo fechado, você não podia, olhar para fora, né, porque teriam demônios circulando pela terra, você só poderia se iluminar com velas, de cera, né, então você não podia ter outro tipo, nem tecnológico de iluminação, teria que iluminar a casa apenas com velas de cera, e isso era uma espécie de punição divina para com a humanidade. E aí veio a Marie-Julie Verne, onde ela acrescentou esse monte de coisa de, né, se você ouvir barulho de não sei o quê, ela colocou, né, essa foi a segunda, ela pegou a profecia da Maria e ela veio e trouxe mais elementos com muito mais detalhes estranhos, sabe, essa coisa de que não pode, tem que colocar panos pretos nas janelas, não pode, abrir para ninguém que bate, se você olhar para fora você pode ficar petrificado, um negócio assim, sabe, então você vai ser, tipo magnetizado pelos demônios que vão estar circulando, ela que trouxe esse monte de coisa aí, tá, a mais. A Igreja Católica em si, ela não reconhece nenhuma dessas ideias, tá. Eh, exatamente. Não faz parte da doutrina oficial católica, e isso até algumas pessoas ficam surpresas, mas em algumas, frentes católicas, assim, durante missas, eles aconselham as pessoas a não entrarem nessa pilha. Eles falam que não é assim, não, o apocalipse não está chegando, não é assim. Então isso ele derivou do catolicismo, mas hoje o catolicismo ele não reconhece, nenhuma dessas 2 frentes aí, nem da Maria Taide, nem da Marie-Julie Tcharanã, tá. Agora como que a história chegou no mundo espiritualista, no meio espiritualista moderno? A partir de 1980, bem recente, né, entre 1980 e os anos 2000, o tema começou a migrar para círculos esotéricos e espirituais, então nessa transição a narrativa mudou bastante. A versão religiosa tradicional, como castigo divino, julgamento da humanidade, demônios e punição, virou mudança vibracional, transição planetária, ascensão da consciência e separação entre frequências energéticas, que é o que a gente fala da separação do joio e do trigo, né.
que é um tema bastante comentado, que também derivou da Bíblia, mas o espiritismo meio que se apropriou dessa expressão. E aí foi aí que surgiram, ideias como apagão mundial, flash solar, porque aí junta com a questão da mudança não, daqueles raios que o Sol emite e que a depender da intensidade desses raios a Terra pode apagar. Então as pessoas vão pegando revelações, não revelações, mas assim, divulgações científicas e astronômicas e misturando com as profecias lá dos primórdios, né? No caso aí dessas duas aí, que já tinham pegado também textos bíblicos e feito essas alterações. É, a mudança também daquele, como que o pessoal fala, gente? Inversão dos polos, aí misturaram essa questão da inversão dos polos, misturaram não, agregaram, né, a toda essa história a questão da inversão dos polos, e aí junta tudo isso com a questão da transição planetária e da mudança da dimensão, né, de quarta para quinta dimensão. Ou seja, hoje em dia é uma grande salada, e a gente vê, nossa, como eu vejo isso, assim, gente, hoje em dia, tudo que acontece, a gente vai tentando fazer links estabanados com coisas do passado que não se efetivaram, que não tem prova, não tem comprovação nem nada. Então, por exemplo, o que aconteceu ontem, né, dessa mensagem, daqui a pouco alguém vai estar falando, daqui a pouco não, vi já, na verdade eu já vi no Instagram, assim, galera falando assim: "Ah, tá vendo, eh, os 3 dias de escuridão tá chegando, né, aconteceu isso primeiro, então daqui a pouco é como se fosse um aviso, o apagão vai vir da IA", aí já junta a IA com o apagão, com não sei o quê, e vira essa grande salada mística, que cada vez fica mais fantasiosa, né. Hoje em dia tem espiritualistas que, vou falar um pouco de opinião minha, mas eu super respeito todo mundo, né, da mesma forma que alguém vem aqui ver meu trabalho, ver meu posicionamento como algo extremamente viajadão, sabe, e eu tenho que respeitar, eu também vejo algumas pessoas se perdendo um pouco, mas é o trabalho dessas pessoas, é a frente é a linha de raciocínio que elas têm, e muitas pessoas se afinizam, né, não só acreditam, mas realmente sentem afinidade com aquilo. Mas aqui eu vou trazer minha opinião, né, a minha live, mas estou aberta também para vocês, para todo mundo aqui discutir e colocar suas opiniões, discutir de forma respeitosa, obviamente. Existem muitas espiritualistas e muitos espiritualistas que, para mim, eram muito pé no chão, sabe, que sim, investigavam coisas, que a gente tem pouco material, pouca comprovação, né, assim, se abria a discussão para isso, mas era tudo com muito pé no chão, com muita cautela, não era uma primeira coisa acontece aqui, igual aconteceu esse negócio, esse alerta ontem, hoje 9 da manhã as pessoas estão fazendo vídeo com milhões de teorias mirabolantes. Pode ser alguma coisa? Pode, mas calma, sabe, como é que você sabe disso, assim, numa noite? "Ah não, porque me falaram lá no astral", ai gente, não, ninguém falou não. Sabe por quê? Porque se falaram, então foi astral inferior, porque o astral superior não vai querer criar pânico nas pessoas. O que que vai te dar o que que vai trazer de benefício, um espiritualista abrir uma live, ou então gravar um vídeo, ou então gravar um stories correndo, porque foi isso, 9 da manhã já tinha reels sobre o assunto. Então, assim, essa pessoa foi orientada pela espiritualidade superior a ficar criando pânico, falando assim: "Tá vendo? O primeiro sinal chegou, tomem cuidado, não sei o quê". Não faz sentido, não faz sentido, você entendeu? Então, as pessoas, se perdem e muitas das vezes é por like, gente, sério mesmo, porque como era um assunto que aconteceu na madrugada, nem o próprio governo sabia ainda explicar o que tinha acontecido, o que que essas pessoas tinham que vir 9 da manhã já trazer uma teoria. Estava correndo atrás de ser o primeiro a falar sobre o tema para conseguir mais likes, para conseguir mais visualização. Não tem outra explicação, gente, não tem. Mesmo que você tenha tido uma revelação durante o sono, né, você ia dar um tempinho para você processar aquilo. Quando eu tenho, projeção astral, alguma coisa, eu sempre venho, às vezes eu vou nos stories e falo alguma coisa: "Gente, tive uma projeção hoje doida", mas depois eu conto. E depois eu volto numa live daqui a uns dias ou até naquele mesmo dia à noite eu vou lá e conto. Por quê? Porque eu anotei,
sabe? Deu um tempinho de eu raciocinar, eu vou lá e anoto o que eu lembro, sabe? Eu concateno as ideias, penso um pouquinho, sabe? Eu não vou fazer um vídeo com até tinha até capa no vídeo, não foi uma coisa que a pessoa jogou aqui no stories. Ô, gente, vocês estão ligados o que que é isso aí? Nossa, que loucura. Tudo bem, todo mundo fez isso. Eu tô falando das pessoas que já vieram com teorias, cheias de respostas. Tá vendo? Vem aí, os 3 dias de escuridão. Isso é leviano. E pra mim isso daí é uma coisa que denota uma falta de conexão espiritual, tá? Na verdade, me parece muito um desespero e um desequilíbrio de uma pessoa, principalmente essas pessoas que estão nesse rolê há muito tempo. Eu não tô falando aqui de adolescente que fala sobre misticismo, que tudo bem, a pessoa tem uma dificuldade ainda, não tá formado todo o córtex pré-frontal. Então ele ainda não tem esse freio que a gente desenvolve depois dos 25 anos, né? Que forma totalmente aos 25 anos. Eu tô falando de pessoas que estão falando de espiritualidade, gente, há 20 anos, sabe? Há 10 anos, que seja 5 anos. São pessoas que deveriam ter um mínimo de bom senso e de responsabilidade com os seus próprios seguidores, né? E com as suas falas. Então, eu acho que essa questão dos 3 dias de escuridão, ela virou um carnaval, sabe? Primeiro que você vê, quando a gente vai pegar a origem, não, não tá fazendo muito sentido, sabe? A galera juntou a questão do apocalipse. Na época da pandemia, muito se falou sobre o fim dos tempos. E eu acho que é justificável, a gente nunca tinha vivido aquilo. Né? A última pandemia que existiu foi em 1800 bolinha, né? Eu acho que tinha sido a febre, a peste negra, antes da pandemia da Covid, assim, mundial, eu acho que foi a peste negra, que matou nos. Gente, um negócio que ninguém nunca imaginou, nunca tinha vivido e nunca tinha imaginado que viveria. Não nessa vida, né? Então a gente imaginou que, pô, o mundo tá mudando. Foi a peste negra, né, Ana? Então, o mundo tá mudando, pode ser que seja o fim do mundo, pode ser que a gente não consiga a cura disso, né? E esse seja o motivo isso dizime a humanidade. Poderia acontecer, a humanidade já foi dizimada outras vezes. Então, tudo bem numa situação daquela a gente pensar isso. Só que passou, conseguiram desenvolver a vacina, foi tudo controlado e tudo mais e tudo mais. E as pessoas continuaram com aquilo, né? Trouxeram a questão do fim do mundo e aí juntaram a questão, não foi não, mas vai ser. Aí tem uma coisa aí que falam, que eu já acreditei nisso, tá, gente? Eu já acreditei nisso, então não vou julgar aqui quem acredita, é só uma opinião atual minha. Os 3 ceifadores. E aí tinha o primeiro ceifador, era a Covid, que, né, infelizmente aí desencarnou milhões, chegou a milhões, né? Chegou a milhões de pessoas, chegou a mais de 1 milhão, né? Só no Brasil foi 700 mil, chegou a milhões de pessoas no mundo. Tem o segundo ceifador e o terceiro ceifador. Esse segundo, cada hora era uma coisa, cada hora era um dia, cada hora era um dia. E, gente, quando a gente parar pra pensar, qual a lógica da gente ficar com esse medo, assim, de ficar divulgando isso? Isso não é uma coisa, né? E aí, dentro dessa mesma teoria, encaixou-se os 3 dias de escuridão. É isso, entendeu? Então, esses 3 dias de escuridão, ele foi uma coxa de retalho que foi se aproveitando, aí entra muitos oportunistas que gostam do hype, né? Porque dá hype. E aí, cada coisa que acontecia, as pessoas. Eu percebi, sabe o que ficou me incomodando, principalmente? É que ainda acontece isso, né, hoje, mas eu não acompanho mais esses conteúdos, então não vejo mais tanto. Mas me incomodava muito que as pessoas estavam claramente muito ansiosas para acontecer essa tragédia, sabe? Dos tais dos 3 dias de escuridão. E, gente, ai, gente, assim, né? Vamos lá, o que que eu acho sobre o que poderia ser um apocalipse? Eu não acho que vai ter 3 dias de escuridão. Eu não acho que vai ter um apagão ligado a isso. Se tiver um apagão, é um apagão energético, porque existe. Se você for pesquisar, galera, no se vocês forem pesquisar na questão técnica da coisa, existem sim dados que mostram que a gente não tem condições de seguir consumindo tanto de energia que a gente consome, né. Aqui em São Paulo, gente, tá o caos energético tá acontecendo em São Paulo.
depois da venda. Eu não vou ficar falando desses detalhes políticos, porque senão a gente vai entrar num debate aqui que eu acho que não vai ser produtivo e não tem a ver com o meu conteúdo. Mas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tá um caos energético, tá? E aí, com as IAs, né, que é aí que eu quero chegar no ponto. Com as IAs, o consumo que elas têm, né, o consumo que esses servidores que precisam ter para manter essas IAs de pé, o consumo de energia é gigantesco, e energia é água. Então, a gente não vai dar conta, vai chegar uma hora que não vai dar conta. Cidades que aliás, tudo, né, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir dar conta disso. Então, existe um risco gigantesco de ter um apagão, sim, energético. Existe um risco gigantesco. E como a evolução tecnológica está desenfreada, não existe ainda. Tudo que é novo demora para se regularizar, né? Para se regulamentar, na verdade. Então, não existe uma regulamentação do quanto elas podem se expandir. Não tem ainda isso. Até porque hoje a gente só está enxergando o lado positivo. Automação das coisas, menos custo para as empresas, a galera está conseguindo usar e facilitar a vida e não sei o quê. A gente só está vendo o lado positivo. Mas a verdade é que tem um lado negativo aí que a gente está fechando os olhos, está fingindo que não existe. Então, ela sim pode causar, tá? O excesso de tecnologia pode causar um apagão. Mas é um apagão energético. Eu não vejo isso com ligação nenhuma espiritual. Não, assim, não tem porquê, não tem ligação espiritual. Pode ter alguma coisa indireta, sim, da mesma forma que a Covid teve. Né? Quando você tem a sua vida inteira é, pausada, sabe, ou transformada de uma forma completamente abrupta para a população mundial, todo mundo muda. Ninguém é igual era antes da pandemia, gente. Eu sei que tem muita gente novinha que na época da pandemia era adolescente, também sofreu muitas consequências. As crianças sofreram consequências. Meu filho, a gente ficou investigando autismo nele até o ano passado, porque quando começou o lockdown, ele estava com 11 meses. Então, até os 2 anos dele, quase, ele ficou trancado em casa sem contato com criança. Então ele ficou uma criança que não sabia como se comportar como uma criança, não sabia brincar, não sabia lidar com outra criança, não gostava de sair de casa, morria de ansiedade, ele ficava totalmente desregulado quando estava fora de casa, barulhos em excesso causava pânico nele, todos os sinais de um autista, né. E não era. A gente investigou, a gente fez um monte de terapia, eu fiz tudo que é exame que vocês imaginarem, não era. Eu fui atrás, gente, tive 3 diagnósticos, não é, não é, não é, com pessoas com profissionais diferentes. Porque e muitas crianças acabaram sendo diagnosticadas erroneamente. Não que tá tudo bem, ele teve que fazer muitos anos de terapia, tá, fez várias terapias, mas não era essa patologia, o autismo não é uma patologia, né, é um espectro. Não, ele não estava no espectro, né, ele teve um atraso de desenvolvimento social, teve um atraso, só que ele acompanhou, chegou, né, e as terapias acelerou isso, acelerou assim para compensar o tempo perdido, né. Então, todo mundo sofreu, os adultos sofreram, todo mundo, ninguém ficou igual. Então, quando tem um apagão, vamos supor que tenha um apagão energético que dure aí, sei lá, gente, 3 meses, porque também um dia não vai mudar nada. 3 meses que seja. Ou já pensou que nem a Covid? Mas eu acho que não necessitaria de um ano para restaurar a energia, não. Mas vamos supor 3 meses, um mês, que seja, ninguém vai voltar a 100% normal, sabe. E não é só a nível pessoal, é a nível social. As empresas, elas vão ter que elas vão parar, os hospitais vão parar, muita gente morre, enfim, muita gente enlouquece, porque ficar no escuro é enlouquecedor. Aí começa a ter saque nas lojas, né, porque vai estar tudo escuro. Então começa a ter saque nas lojas, transporte não vai funcionar, porque precisa de energia para tudo, para colocar um combustível num carro precisa de energia, né, da bomba. Então assim, eu acho que precisa, né, não sei. Para poder pagar precisa, né, então gente, os celulares uma hora vai descarregar, você entende? Então, tem gente que vai ter gerador, mas gerador não é eterno, né, gerador ele dura um tempo ali, depois ele descarrega também. Dei uma batida aqui, deve ter feito um barulhão. Então, gente, não, tem uma ligação espiritual, sim, no desenvolvimento humanitário, humano, né, na história do mundo, sempre tem uma curva, né, quando acontece esse tipo de coisa coletiva, só que não é uma coisa
tão diretamente espiritual como está sendo vendido aí nos últimos anos. Não, gente, é a minha opinião, né? Se eu tiver errado, eu volto aqui. Galera, estava errada. Realmente tinha peste voando, tinha bichos, elefantes voadores batendo na porta da minha janela, não podia. Minha avó foi abrir a janela e ela ficou petrificada. Realmente, gente, olha só que coisa, errei. My fault. Eu falo de boa, mas hoje eu não consigo pensar nisso, eu não consigo, porque se a gente olhar pra trás, eu sempre penso, eu sou astróloga, né, gente? Então, assim, a astrologia, ela sempre olha pra trás pra prever o futuro. E se tem um bagulho que acerta a previsão do mundo, é a astrologia. Vou falar pra vocês. Astrologia acerta na mosca, assim, as previsões, porque é uma coisa matemática, e a gente olha pra trás e vê o movimento dos planetas que se repetem. Pode demorar 200 anos para um planeta voltar para uma posição que ele tá, mas uma hora ele vai se repetir, né? Por conta da matemática ali cósmica, não tem nada espiritual. Então, eu acredito muito que algumas coisas acontecem como acontece, né? A gente vê, as coisas se repetem com algumas mudanças, mas se repetem. E, gente, quando a gente olha para trás, o que que teve de super místico aí para trás, assim, tão escancaradamente. Conta aí pra mim, o que que a gente tem, assim, tem histórias isoladas que eu acredito que aconteceram coisas místicas, mas coisas isoladas, sabe. Uma aldeia viu não sei quem, Jesus quando ele voltou, lá os, não sei quantos apóstolos que viu ele, né, eles viram ele em espírito. Falaram que voltou em corpo, né, corpo físico. Eu já não acredito nessa teoria, eu acredito que ele voltou em espírito. E era tão nítido que eles falaram que, pô, é ele, né. E ele se materializou, espíritos conseguem se materializar, tá? Espíritos conseguem. Então, são coisas muito pontuais. Não teve nada na sociedade, gente, que na história da humanidade, nada místico o suficiente, espiritual, assim, de uma forma escancarada, que envolveu todo mundo, toda a população mundial. Existiu isso na história da sociedade, da humanidade? Da humanidade moderna, desde que se tem conhecimento, moderna assim, né, desde que se tem história registrada, não tem nada, tem coisas isoladas como acontece hoje em dia, situações isoladas, todo mundo tem suas experiências espirituais, né, mas nada que envolva toda uma sociedade, toda uma população mundial. Por que que vai acontecer isso agora? Não é assim que funciona. E a gente não tá igual estava há 10.000 anos, há 5.000, não tá. A gente muda, então a evolução ela é muito lenta, né, as mudanças. "Ah, Ju, então você não acredita em transição planetária?" Acredito, só que não é um botão que vai apertar e vai, mudar tudo. E eu sei que é o que a gente quer, gente, a gente não quer que as coisas sejam imperceptíveis, a gente não quer desencarnar sem ver mudança nenhuma. A gente não quer falar assim: "Porra, quando tiver a mudança eu já vou estar aqui na minha terceira vida, depois dessa eu nem vou perceber que teve mudança, eu já vou nascer numa sociedade, mudada", sabe. Da mesma forma que meu filho não faz ideia, eu estava falando pra ele que, quando eu queria assistir um desenho, eu tinha que saber o horário que o programa que passa o desenho, que o programa tinha, e se eu acordasse atrasada, já era, eu ia ter que só amanhã que eu assisto o desenho. Ele: "Mas, ô mamãe, e quando você queria pausar o desenho, você fazia o quê?" Eu falei: "Não tinha que pausar não, filho. Mas se você quisesse ir no banheiro e estava passando o filme, você fazia o quê? Você ficava segurando até intervalo, filho?" Ele: "Sério?" Eu falei: "É, ou então você ia lá rapidinho e perdia uns minutinhos de filme." "Como assim?" Eu falei: só se você estivesse assistindo no DVD, sabe, ou no videocassete, mas se fosse na televisão, tipo na Globo, já era, perdeu Playboy." Ele ficou chocado, gente. Então, assim, são coisas que uma nova geração nasce que nem percebe o quão privilegiado eles são, as coisas eles não conseguem mensurar as coisas que a forma de vida que a gente tinha, né, que os pais dele, que os avós dele tiveram como a gente, não conseguem mensurar. Como que era, gente? A Europa as pessoas ficavam uma vida inteira sem tomar banho, tomava banho só uma vez a cada 5 anos. Como que as coisas iam caindo, né, assim, se soltando de podre, né. Não, ele dava um jeito lá, os pulos dele, sei lá, ou então todo mundo vivia podre e estava tudo certo, né, quando todo mundo é podre, ninguém acha fedor em nada, né, é o cheirinho característico do ambiente. Mas a gente não consegue se imaginar, por quê? Porque a gente já nasceu numa sociedade onde isso era
totalmente inconcebível. Então as transições, elas acontecem tão paulatinamente, tão morosamente mesmo, que a gente não percebe, mas ela está acontecendo, a transição está acontecendo, porque sempre aconteceu, sempre. Existem ciclos na história da humanidade, né? Quando falam de Atlântida, inclusive é um tema spoiler, é um tema que eu vou trazer em breve. Olha só, vou trazer um spoiler aqui só para quem tá, que eu não ia falar não, mas eu vou falar, para vocês ficarem com vontade de ficar me cobrando, para não deixar passar. Eu vou fazer live sobre Atlântida, sobre Lemúria, sobre os maias, vou falar tudo isso numa visão espiritualista e também trazer aqui um pouco de história, né? Porque muitas das coisas que a gente fala hoje em dia, de não sei o que, derivam dessas civilizações antigas, né? Algumas não reconhecidas oficialmente, mas sim entre a espiritualidade é reconhecida. Então tem muita coisa interessante. Mas vamos lá, né? Voltando aqui. Quando a gente fala de Atlântida, todo mundo acha que aconteceu uma grande catástrofe, né? E Atlântida foi submersa. Mas quando a gente olha os escritos e os filósofos muito antigos que falam de Atlântida, eles falam que foi um período de tipo 10 mil anos que fez a Atlântida afundar. 10 mil anos. E tinha uma última ilhazinha lá que foi a última a afundar. E ela afundou depois de uma guerra, uma briga por território, aí ficou lá só uma tribuzinha, assim, sabe? No final, e aí, pô, vamos embora porque não tem mais nada, não tem nem bicho para comer. Então foi assim, não foi uma grande catástrofe que afundou do dia para noite, não foi. Ah, mas a Arca de Noé foi aos poucos, entendeu? Então, quando a gente fala, vamos supor que esse slogan aí, né, 3 dias de escuridão, vamos supor que esses 3 dias não sejam dias, sejam eras, sejam gerações, sejam 3 mil anos, né, como reconhecemos os anos agora. Porque o tempo lá para a espiritualidade é diferente, gente. Então, quando uma pessoa recebe uma profecia, será que ela está entendendo, né, essa questão dos dias, exatamente como dias terrenos, né, de 24 horas? Será que não seriam eras? Então, olha, uma transição aqui para um outro patamar vai levar 3 mil anos. Vocês sabem que na astrologia tem as eras, né? A gente está no final da era de peixes, né? As eras elas vão seguindo ao contrário. A gente tá, não se, a era de Aquário, que a gente fala bastante, não se sabe exatamente quando começa, porque tem algumas teorias que ela dura, as eras duram de 2100 anos, mais ou menos, e que bate muito com a questão de Jesus ali, né? 2000 e poucos anos. Também estou fazendo uma pesquisa direitinha disso para trazer levar um vídeo lá para o YouTube. Esse daí eu vou fazer para o YouTube. E a era de Aquário, né? Ela é uma era que vai desmistificar essa espiritualidade muito mística, né? Ela vai trazer um pouco mais de realidade para o mundo espiritual, além de trazer uma sociedade mais comunitária, né? Então, a ideia é que nós vamos evoluir espiritualmente como espírito mesmo e como ser humano, como sociedade, dentro de uma coletividade, tá? Então, tudo isso não vai ser de agora, né? Até porque, pensa, uma era dura 3 mil anos, uma era dura uma coisa absurda. Então, não existe essa viradinha de chave, entende? Porque quando estiver acabando a era de Aquário, aí que vai estar tudo já pronto para uma próxima era. Vocês entendem, gente? Não é que é igual a transição planetária. A transição é o caos, é igual a mudança. Quando você vai mudar de casa, não tem um período de transição que é onde você está tirando as coisas da casa antiga, levando para a nova, aí você tem que fazer a faxina na casa nova, aí você tem que empacotar as coisas, algumas coisas não dá para levar, aí você tem que comprar coisa nova, aí tem que medir os cômodos, aí você manda fazer móveis novos, aí não sei o que, todo um caos, contrata frete para não sei o que. Isso é transição. A transição não é quando você já está na casa nova, toda mobiliada, limpinha, você bem instalada, tá tudo lindo. A transição é o momento de, né, desse caos, de saindo de um lugar para ir para outro. E a transição demora. Então, assim, porque quando que vai ser a transição planetária? Já tá, gente. Agora, quando vai virar essa outra coisa, aí, ó, sou taurina, acho que isso tem a ver com ser meus pés no chão. Se eu ver o povo falando essas loucuras, eu deixo de seguir e saio na hora. Eu também não tenho.
Então, na época da pandemia, que a gente estava muito assim, meu, o mundo vai acabar, né? Não sei o que, a gente estava apegado a uma coisa mais esotérica mesmo, né? Então eu realmente gostava de acompanhar essas coisas mais loucas e esotéricas, porque não era todo mundo falando isso, mas depois, aquele podcast lá, como que é o nome? Que é o mais Paranormal Experience. Não tô falando dos meninos lá, tá? Dos apresentadores, que eles só são apresentadores. Eu gosto deles. Mas as pessoas, né, que eles levam. Tem gente muito bacana, mas tem gente, cara, que parece que a pessoa tá vindo, assim, parece que ela tá zoando, assim, eu olho aquilo e falei: "Mano, essa pessoa tá zoando, ela tá tirando onda com quem tá assistindo, porque não é possível que ela tá falando um negócio desse". E é tudo uns macaco velho, gente. É tudo gente velha, sabe, tipo, de novo, se é um adolescente falando, eu não vou falar nada. É igual o adolescente aqui que fala que é Ethereum, eu não falo nada. A gente adolescente fala um monte de bobagem, passa vergonha, é isso aí. Agora uma galera 30 a mais, 40 a mais, com uns papo muito louco, eu falo: "Mano, tipo, ó minha unha horrorosa". Você entende? Aí eu: "Ai gente, eu não consigo", assim, aí eu nem assisto mais, porque das pessoas que eles levam lá, gente, é que faz tempo que eu não assisto, então eu não vou ficar aqui criticando também, às vezes melhorou, né. Mas até 2024, assim, das pessoas que eles levavam na semana, sei lá, tinha 4 podcasts, 3 era uma bizarrice, e um era bom. Ontem uma menina gravou um vídeo dizendo que aqui na Terra estamos vivendo num umbral. Achei achei muita ignorância, ela não sabe realmente como é lá. Olha, user, eu vou aqui falar uma coisa que talvez não te agrade, mas eu concordo em partes com ela, tá. Porque quando a gente fala de umbral, gente, a gente acha que existe só um umbral que parece um inferno, né, o inferno da Bíblia. Que, ai, umbral é aquela coisa medonha, onde só tem seres parecendo uns caramulhão, sabe, os bode com as patas para trás, e sofrimento e não sei o que, não é isso não. Tem essa parte sim, obviamente, mas a grande massa ali do umbral parece muito mais com aqui do que a gente imagina. Quem faz projeção astral, eu não sei se você faz projeção astral, mas é, é muito parecido. A galera se divertindo, a galera tomando cachaça, é a galera atrás de sexo, é um pessoal rindo, fazendo troça com a cara das pessoas, zoando com o encarnado. Esses dias eu falei, não foi nenhuma experiência para eu falar aqui no TikTok, mas eu acho que eu comentei lá no Instagram, no story, que eu abri consciência numa projeção. Eu estava num bairrozinho normal, assim, parecia um bairro de periferia, assim, não comunidade, assim, sabe, uma comunidade mais periférica, não, um bairro de periferia mais comum aqui, tipo, 80% da cidade de São Paulo é daquele jeito. E a galera estava andando na rua de boa, eu até parei pra falar com uma mulher, que eu tô nessa, né, nessa filosofia de trocar ideia com a galera lá, quando eu tô em projeção, que tentando, né, porque eu não tinha esse costume, agora eu tô tentando fazer isso. Aí eu falei: "Moça, posso te perguntar um negócio?" Ela olhou assim: "Pode". Aí eu comecei a falar nada com nada. Mas, tipo, ela estava normal, gente, lúcida, vestidinha normal, tá, com a roupa, sabe aquelas roupas de senhora, assim, que elas usam aqueles vestidos floridos, assim? Normal. E é isso, entendeu? Então se for pra comparar com se a menina que você assistiu estiver falando desse lado aí do umbral, que é a maior parte inclusive, eu concordo, tá? Desculpa te discordar nesse ponto, mas eu concordo. Inclusive tem a maior parte das cidadelas ali que moram os Exus, moram entre aspas, né, que eles vivem ali e tudo mais, fica no umbral médio, tá? Esses lugares mais, tipo, sutis, eles a galera lá tem uma vibração muito diferente da nossa aqui, inclusive. Então, se for pra comparar a vibração, sabe, sensação vibracional, umbral médio, pau a pau com a crosta, pau a pau com a crosta. E aí, isso eu falo porque eu vejo lá em projeção astral, gente, não é nada de caos, aí sim tem um umbral grosso que é o ó. E no próprio umbral médio, acontecem as loucuras, entendeu? Igual você tá aqui, tipo, na 25, daqui a pouco vem o arrastão, sabe, vem o rapa. Ah, vem o rapa, a polícia sai correndo todo mundo, dando porrada em todo mundo, inclusive quem tá lá comprando. Lá também. Ah, tem gente roubando, lá também. Lá tem umas coisas mais trash? Tem. Por quê? Porque ninguém morre, né, gente, de novo. Então o medo é um pouco menor, assim. É maior
sei lá, eu acho que lá é tudo um pouco mais. Então, assim, é mais violento, a reação nossa é maior também, é tudo muito. O medo é maior mesmo de quem tá ali numa posição, né, mais desprotegida, mas tem gente que surta e sai também atacando. Então é tudo, parece que é um pouco, todo mundo tá um pouquinho mais louco, sabe? Porque também não tem essa questão, e assim, pensando melhor, peraí, pensando bem, eu acho até que, tipo assim, eh, a gente tá emocionalmente igual, tá? E mentalmente igual. Só que aqui a gente ainda tem travas sociais que nos impedem de despirocar. Vocês concordam? Gente, tem até aqui as travas da rede social, não tem? Que não deixa a gente falar qualquer coisa. Às vezes eu quero falar uns negócios aqui, eu não falo, porque eu sei que pode cair a live. Já tem um ano aqui que eu sofri um shadow ban do TikTok, que eu nunca mais voltei. Nunca mais, assim, ó, não cresço, eu não nada, eu perdi a monetização, acabou, assim, pra mim aqui, juro pra vocês. E então, assim, tem travas da própria rede social. Tem travas sociais, tipo assim, ah, você trabalha numa empresa, né? Aí você pode ficar falando qualquer coisa aqui? Não, não pode, pode pegar mal pra você. Se alguém pegar e mandar esse vídeo lá para o RH, pro teu chefe, perde emprego. Né, ai, tem uma família aqui, eu não vou ficar falando qualquer coisa. Então a gente tem travas sociais que lá não tem, não tem trava social, que trava social? Todo mundo tá lendo teu pensamento. Então a gente é o que quer, a gente é o que é, tá? A gente é o que é lá, não tem isso de ficar. É por isso que eu falo pra vocês, gente. Muita gente, eu já fui uma dessas também, tá? Sem nenhum julgamento. A gente fala assim, ai, eu saio do corpo, mas eu sou outra pessoa. Eu faço coisas que eu jamais faria aqui. Faria lá, faria aqui sim. Você só não faz aqui porque você tem travas sociais, né? Você tá ali sob regras sociais que fazem com que você se segure mais. Mas se não tivesse isso, nossa. Gente, hoje em dia, os adolescentes não querem mais dançar nas festas, adolescente não e jovem também, sabe, é muito mais cuidadoso com tudo. Por quê? Porque hoje todo mundo tem um celular e qualquer coisa que você faz, alguém tá com o celular apontado te filmando e vai postar amanhã e você vira chacota para um monte de gente. Então as pessoas se travam, se bloqueiam muito de viver, né, espontaneamente. Na época que eu era adolescente, não, imagina, é só você ir para o canto, se só tá você lá e a outra pessoa, você faz qualquer coisa, ninguém vai tirar foto. E se tirar foto, vão ter que revelar uma foto minha. Vão fazer o que com essa foto? Sabe? Aí eu tô na balada, rolou um negócio mais, né? Um negócio mais animado ali. Ai, será que alguém viu? Eu vi alguém passando ali e vi. Se essa pessoa viu, ela vai ficar com aquilo na cabeça dela, vai contar pra alguém que eu nem conheço. Ela nem, sabe, nunca mais, daqui a pouco vai passar um mês, ela nem vai lembrar direito da minha cara. Ela vai lembrar do fato, mas não vai lembrar direito da minha cara e acabou. Ninguém tirou foto. Se tirou foto, ela vai revelar essa foto, vai mostrar pro marido dela, pro namorado dela. Ai, que engraçado, a menina, né, tava lá, passou dos limites ali na festa. Então tudo bem, sabe, você fazia os negócios e tá tudo certo. Você tentava esconder ali, ia pra um cantinho e tava tudo certo. Hoje em dia não tem mais isso. Se alguém tirar uma foto, ela pode não te conhecer. A pessoa entrar aqui e tá tua cara estampada, teu popozão lá estampado e outras coisas de fora e você, meu Deus, ferrou. E até tragédias acontecem, né, porque as pessoas não vão conseguir, muita gente não sabe lidar com essa exposição, com a vergonha e tudo mais. Então as coisas mudam pra caramba, né. E a gente vai ficando cada vez mais retraído, mas a nossa cabeça não tá retraída, a nossa cabeça, na verdade, tá bombando aqui. E muitas vezes essa coisa da gente ficar se prendendo de viver por medo do julgamento, medo religioso, medo da exposição na internet, faz com que a gente vá pra lá e extravase isso de forma, assim, hardcore, nível 10. Vocês não acham? É. Ah, desculpa, gente, senão eu não consigo falar. Lânia, não assisto eles mais também. Aquele magrinho eu deixei de seguir hoje, tá falando muita bobagem. Eu não sigo ele, mas aparece de vez em quando.
Maria, eu ando indo muito para Umbral, em Sonhos, são territórios muito diferentes. Alguns lugares têm até um pouco de cor. Ana, teve muitos entrevistados dele muito interessantes, adoro os dos índios. Não, então, eu também, eu acho que tem muita eu já vi gente muito incrível, de pessoas que eu acompanho hoje, eu conheci lá, mas tem muita gente que, pelo amor de Deus, aí você fica aí você fala assim: "Ai gente", aí você nem assiste, entendeu, mais. Eu nem acompanho mais, que é tanta loucura, assim. Outro dia ele chamou e eu entendo, tá gente, eu não tô criticando eles, nem o programa, eu tô falando que lá é uma vitrine onde mostra quão loucas as coisas estão, tá, não me entendam mal, acho que é muito legal ter um programa onde você consegue dar voz para espiritualistas. E eu acho que eles têm que ok, sabe, eles estão mostrando, eles não têm preconceito e isso é legal. Mas assim, a minha visão, dentro do que eu acredito, é um monte de gente que, pelo amor de Deus, outro dia eu vi uma mulher lá, gente, que estava com era uma mulher e um homem, que assim, eles tinham mais de 40 anos, assim, tinham 50 e poucos anos, tá, falando que um era: "Não, nós somos ETs, eu sou uma insetoide e ele é um X coisa, assim". E aí eu vim de Andrômeda e ele veio das Pleiades, e a gente veio com a missão e eu a minha cabeça, bem de Capricórnio, né. Aí eu já fico pensando: "Essa pessoa ela vive de quê, gente? Porque com essas ideias ela trabalha com o quê? Ela vive de quê? Quem paga as contas dela?". Porque aí eu descubro que o quê? Que eles fazem curso, eles dão cursos com essas ideias aí, e aí eles prometem que no final do curso eles vão falar da onde você veio, qual é a tua raça e qual é a tua missão, dentre os iluminados escolhidos. Você vê, eles pegam a pessoa ali num ponto fraco. E é assim que eles vão ganhando muito dinheiro, e é muito dinheiro, tá. Tá, mas vamos voltar aqui, tá, para o tema, né, que eu estava falando dos 3 dias de escuridão. Uma coisa que eu venho pensando, que assim, gente, não é uma opinião formada já, mas é uma hipótese que eu venho levantando, assim, eu comigo mesma, tá, e aí eu quero ver o que que vocês acham sobre. Se tiver mesmo, sabe, alguma questão nesse ponto, assim, de 3 dias de escuridão, eu tenho relacionado com uma coisa que eu tenho observado e algumas pessoas também observam. E eu sei, gente, que algumas coisas a gente fala e traz um viés de confirmação, né, para vocês. Então eu posso falar alguma coisa aqui agora e vocês vão ficar buscando experiências que validem o que eu tô falando. Então eu vou pedir para vocês que pensem com bastante cuidado para não me responderem com esse viés de confirmação, tá. Não Ju, eu tô sentindo mesmo isso, sendo que não é bem assim, é só uma coisa ou outra. Então eu quero que vocês avaliem de verdade a partir do que eu vou falar agora. Eu Antigamente, eu tinha experiências espirituais muito, muito, frequentes, e muito nítidas, e muito mais claras, assim, principalmente com o que eu chamo de mentores e os guias, né. Tem gente que chama os meus ancestrais, os meus, protetores, os meus guias, é tudo a mesma coisa, tá, gente. Então não se apeguem aqui ao título, né, mas eu falo os meus mentores. Eu sou da escola espírita, então acabo trazendo muitos termos deles, tá. Mas são espíritos que nos ajudam durante a nossa jornada espiritual, e não só aquele que está ali vinculado a gente desde que a gente nasceu, mas espíritos que estão num nível que ajudam os encarnados. Às vezes não são espíritos fixos, sempre o mesmo tá ali não, mas naquela noite ele: "Ah, vou te ajudar aqui, né, fulano falou de você, se eu vou fazer um negócio aqui, acho que você pode colaborar, então acho que você pode aprender alguma coisa com isso. Vou te pegar aqui para você participar". Então essa galera aí eu chamo de mentores, tá. Eu tinha muito contato com, mas assim, muito, tá, muito, o tempo todo. Eh, Consciente algumas vezes, né, em projeção, não consciente, mas que eu lembrava, acordada. Nossa, mas eram muitos, assim, acordada eu via, eu ouvia, eu vi o mentor da minha mãe, eu falava, eu ouvia muito. Isso não acontece mais. A cigana que me acompanha também, que me iniciou no tarô, eu tive contato com ela, gente, sei lá, várias vezes até 2024, mais ou menos. Hoje eu sinto ela aqui, mas ela não fala. Ela não fala, ela não aparece mais em sonho, eu peço pra ela aparecer. Ela e assim, gente, é muito louco, assim, gente, eu falo como eu posso falar isso pra vocês, né? Eu eu fico assim: "Cara, eu acho que ela queria muito se mostrar mais,
presente, sabe, assim, falar mesmo, fazer as coisas que ela fazia, e ela de alguma forma não pode. E aí, só que ela se faz presente de uma forma muito bonitinha, assim. Eu não vou ficar abrindo tanto aqui, mas assim, eh, essa semana mesmo aconteceu uma situação, né, que eu falei: "Nossa, faz tempo que eu não peço pra ela tal coisa", eu fui lá e pedi. No dia seguinte, eu falei para o meu marido: "Cara", falei, eu não chamo ele de cara, tá. Eu falei assim: "Amor, cara, a gente tem que pedir mais as coisas pra nossa espiritualidade", porque eu tinha percebido que eu não estava pedindo, e não existe essa caridade, gente, que acontece, à toa, a gente precisa pedir. Se você tá precisando de alguma coisa, peça pra ser ajudado, né. Eu mesmo falo isso pra vocês, né, que tipo, eh, se você quer ajudar alguém, ajude quem tá pedindo, não fica ajudando quem nem tá pedindo ajuda, porque isso não é ajuda, isso é intromissão. Isso é você se achar no direito de, julgar que o outro tá necessitado, e você ficar lá se envolvendo na situação sem ninguém ter pedido sua ajuda. Então, a mesma coisa acontece do lado de lá, ninguém vai ficar te ajudando se você nem mesmo tá pedindo ajuda. "Ah, mas eles estão vendo que eu não tô bem", não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tá na merda lá, igual eu falei do umbral, a galera tá no umbral rindo, fazendo piada, tá. Pra os outros ali estão, né, pra algumas pessoas eles estão na merda, pra eles estão de boa. Então, gente, ela se faz muito presente quando eu peço a presença, mas ela não aparece mais. Faz mais de ano que eu não vejo a carinha dela e que eu não ouço ela. Eu ouvia ela, assim, ouvia a voz dela, não ouço mais. Muito tempo. Um exemplo, não é só ela. Mentor, aquelas experiências de ficar andando, de ver. Em 2023 eu vi meu mentor assim, ó, que ele ficava me chamando e eu tentando olhar nos olhos, que é uma técnica para você desfazer, eh, tipo, quando o espírito obsessor tá tentando fingir ser alguém conhecido, né. Você olha nos olhos dele, ele desfaz ali, né, a farsa, né. E aí eu achando que era algum obsessor, eu olhando assim, ele: "Olha, Juliana, olha nos meus olhos, como que ele falou? Você não me reconhece não, a gente tá junto quase todo dia". Na hora me deu um nossa, é ele, tipo, eu olhei assim, eu vi, aí eu olhei ele de cabeça até os pés, assim, eu falei: "Eu quero registrar a sua feição, a sua aparência", porque eu nunca lembrava como ele era. Não tem mais isso, não tem mais isso. Eu sinto a presença dele, da mesma forma da mentora, eu sinto, em projeção eu sinto, mas eu não vejo, eu não ouço, e é muito louco. Então por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque se existe uma teoria de 3 dias da escuridão, eh eu tô uma vamos, sabia? Tô conseguindo. Eu saí de um dos meus empregos, né, e agora eu tô dormindo mais cedo, eu tô ficando mais tranquila durante o dia, então eu tô tomando mais banhos, né, tô fazendo mais, movimentação energética, e aí de 2 meses pra cá eu tenho projetado bastante, você acredita? Bastante, assim, mas eu tinha ficado muito tempo, assim, no limbo, umas projeçõezinha bem pontuais, bem, sabe, nada a ver, mas aí eu acreditei ao fato de que eu estava muito mentalmente esgotada, então acho que eu capotava à noite, assim, né, eu ficava só flutuando aqui em cima do meu corpo. Eu acho que tenta descansar mais, sabe, tenta, manter a mente mais em paz também, eu sempre muito agitado, eu passei 1 ano e meio, assim, gente, muito agitada, muito ansiosa, crise de ansiedade toda hora. E eu não fazia, né, não tinha nada, agora eu consegui, assim, eu respirar, tô mais calma, eu como melhor, eu tomo sol, eu tô me exercitando pra caramba, todo dia ali, ó, 40 minutos, pelo menos, tô ali, suando a camisa. Tudo isso ajuda. Tenta, depois vocês me falam. Então, aí voltando aqui, eu tô falando tudo isso porque se existe essa questão de 3 dias de escuridão e essa médium específico que começou com esse assunto, do ceifador, não sei o quê, ela é uma médium poderosíssima. Eu não tô tirando o mérito dela, ela é uma médium muito forte. Mas eu acho que em algum momento ela não se perdeu, né, eu não quero subir aqui no pedestal para falar, apontar o dedo para os outros, mas ela misturou muita coisa e eu acho que ela misturou inclusive, eh muito onirismo, enfim, né, não quero falar dela em si, mas eu quero dizer que eu acredito piamente que ela recebe sim comunicação espiritual. Só que às vezes a gente tá muito com coisas muito esquisitas na mente, muita coisa misturada,
e não vem muito limpa a comunicação. O Chico Xavier falava muito isso, que a comunicação é muito. Ele falava assim, gente, é impossível ela vir 100% limpa. É impossível, tá? Se você tiver muito treino, você consegue ali, tipo, ele, 90%. A gente é tipo 40, 50. E aí, quando você tá misturando muitas coisas com objetivos meio esquisitos, né? Misturando suas próprias ideias, seus próprios dogmas, suas próprias opiniões, dentro daquilo que você está falando que é recebimento de mensagem espiritual, aí você começa a misturar as coisas. Mas ok, vamos colocar aqui como um mero animismo, que é muito comum. Se essas pessoas estão recebendo mensagens mesmo, pode ser que elas estejam com algum animismo que não está trazendo muita clareza no que é. E se esses 3 dias de escuridão, gente, não seja um afastamento da espiritualidade superior para nos dar a chance de lidar com as coisas por nós mesmos. Porque se a gente está falando de uma transição, de uma mudança de nível do planeta, das consciências, como que a gente sabe se mudou de nível ou não? Só porque eu gosto de coisas espirituais, então já é um atestado de que eu estou pronta para ir para a quinta dimensão, sabe? Ai, só porque eu não mato e não roubo e não estupro, então eu sou uma pessoa muito boa, eu preciso ir para um outro patamar. Não, você fica por aqui mesmo, porque aqui a maioria não faz isso, a maioria não mata, a maioria não rouba e nem estupra, né? É que quem faz muito barulho, mas não é a maioria. Então, o que que a gente tá. Aliás, então, se não foi isso, esses 3 dias de escuridão, não seja uma escuridão, assim, um afastamento dessa mentoria mais pega na sua mãozinha, faz tudo por você, não sei o quê. Não que, então ela sempre fazia. Não é que sempre fazia, mas era mais aberto, né, gente? Era mais contato mais direto. Você ia no centro espírita, tinha aquelas comunicações onde eles falavam: olha, tua mãe faleceu ontem, né? Tipo assim, os caras sabiam. Eu ia no terreiro, a pessoa sabia até minha alma, assim. Ô, filha, não briga mais com seu pai, não, tá? Porque ele é assim mesmo, não sei o que. Como é que você sabe? A gente sabe, filha, a gente sabe. Parecia ela estava grávida de 2 meses. "Ah, você tá grávida, né?" Cara, eu não tinha barriga. Da onde eles tiraram aquilo? Porque sabia, porque estava vendo o espírito do meu filho lá do meu lado. Nossa, eu lembrei de uma coisa que meu filho me falou ontem, que ele sonhou, que bonitinho, depois eu conto. Então não tem mais isso não, não tem. Tem alguns, mas ainda são raros. Então, assim, eu tô com uma hipótese de que talvez esses 3 dias de escuridão já esteja acontecendo e é um afastamento, sabe, tipo assim: "Ó, vou soltar a sua mão, vamos ver até onde vocês vão, vamos ver o quão preparado vocês estão". E uma pessoa falou pra mim, gente, eu acho que foi na última live, eu estava editando a live que eu postei hoje no YouTube, na penúltima live então, que eu postei ela hoje. Uma pessoa comentou assim, eu não lembro quem foi, se foi a Ana, não lembro agora. Comentou assim, e se a gente já não tiver vivendo testes, né, essas pessoas que são altamente impressionáveis e que colocam misticismo e fantasia em absolutamente tudo que acontece, não sejam pessoas que estão vivendo como se fosse um teste mesmo, e elas estão achando que elas são as escolhidas e na verdade elas estão mostrando não ter maturidade nenhuma para lidar eh, com as coisas que acontecem no mundo, né, porque a encarnação o duro da encarnação, gente, não é ser ou não espiritualista não, o duro da encarnação é viver isso aqui, a carne mesmo, com consciência, não se perder nem para o lado extremamente materialista e nem querer virar um eremita e só querer viver de luz achando que é superior por isso. Eu acho que o rolê da encarnação é você viver por entre a carne, viver nela e não se apegar a ela, entender que isso aqui fica, que tudo fica, e não por isso você também não vai vivê-la, né? Porque você está numa condição de carne. Se você abrir mão de tudo, você não vive bem aqui. E quando eu falo viver bem, eu não estou falando de ser rica, de ser pobre, não. É viver bem assim, você ter dignidade, você conseguir viver ser quem você veio ser aqui, sabe? Se você abrir mão, não, não vou fazer nada, não vou trabalhar, porque isso aqui é passageiro, então não preciso de nada. Precisa sim, porque você tem um corpo de carne, você precisa zelar por ele, você precisa ter uma boa saúde, você precisa se alimentar, você precisa se relacionar com as pessoas. Então, o difícil, e é difícil pra caramba, é isso. E a gente quer fugir disso, mas não quer admitir que a gente tá fugindo. Então a gente foge como? Se escondendo através desse misticismo ridículo,
desse misticismo travestido de superioridade, de intelectualidade, porque é uma galera, teoricamente, né, ou pelo menos deveria ser muito lúcida, são pessoas que têm formação, sabe, são pessoas que são vividas, que têm família, que viajaram muitos países, que falam não sei quantos idiomas, e estão entrando nessa pira. Porque a vida tá difícil mesmo, mas isso é uma fuga. Da mesma forma que o jovem tá fugindo, querendo se isolar, essa galera mística mais velha tá fugindo, querendo criar um mundo paralelo e acreditando piamente que isso é real. Então, gente, se existir esses 3 dias de escuridão, minha opinião é isso, é soltando um pouco as nossas rédeas para ver até onde a gente vai, dando corda, vou colocar assim, dando corda para ver onde a gente vai, entendeu? Como a gente se vira. Ai, mas que maldade. Não, gente, nós somos espíritos imortais. Sabe o que eu estava pensando hoje para finalizar aqui, uma analogia? Pensa vocês, pensa é que eu não jogo, né, mas vamos supor que nós fôssemos jogadores de um jogo aleatório aqui, um game. E não tem lá os personagenzinho lá? Então vamos jogar aqui uma partida. Sei lá que jogo que vocês jogam aí hoje em dia. Vou falar na minha época que eu jogava, tá? Vou jogar aqui. É que o Zelda não morria, né? Zelda não morria, ficava só pulando de fase, né? Que eu jogava muito Zelda. Vou falar aqui do Mario, Mario Bros, né? Que todo mundo conhece. Então tinha lá o Mario, a gente ficava se esforçando para passar a fase, né? Porque passou daquela fase a gente já ia para outra. Não era. Quando ele perdia todas as estrelinhas lá e morria, ia recomeçar, a gente, não, né? Não acredito. Beleza, né? Ai, que preguiça, amanhã eu volto. Começa, que eu já estava mal avançado, não queria começar, mas beleza, vou começar de novo. A gente não fica com dó do Mario, por quê? Porque ele reinicia, você entende? O jogo ali, a gente é só fazer de novo, começar do zero. Então, talvez, eu sei que é uma analogia bem simplista, mas talvez, se a gente pensa, talvez não, né? Talvez não, gente. Se você acredita que nós somos espíritos e que a alma é imortal, é tipo isso. Então por que que a espiritualidade superior, Deus, sei lá o que, o universo, vai ficar com dó da gente pisar na bola nessa vida, se, que pena, pisou na bola nessa vida, já estava no final, caramba. Então amanhã você reinicia, você não vai desaparecer, entendeu? Se você fizer certinho, aí você vai para outra fase, ó que legal. Mas se não, que pena, tá bom, amanhã você reinicia. Mas aí não tem ninguém jogando por nós, somos nós mesmos, nossa mônada que tá jogando por nós, né. Então, tirando esse detalhe, é tipo isso, assim, né, não tem ninguém pra ter dó. "Ai, o espírito o mentor tá com dó de nós", não, ele tá ali ajudando enquanto a gente tá no game. Perdeu, morreu, né, na fase, ai, que coisa, né, mas tá bom, amanhã a gente volta. Faz sentido? Daniela, eu sinto que antes eu tinha mais experiências no mundo espiritual, só que de forma consciente. Eu converso muito com eles, incrível como eles nos dão intuição e respondem rápido. Anne, hoje eu tenho mais experiências aqui na Croce de forma consciente, antes era inconsciente. Então, as experiências que eu tô tendo é aqui. Gente, vocês estavam na live que eu fiz passada falando sobre a projeção que eu fiz com o menino, que o menino parecia que estava acordado e eu não sabia que rolê era aquele porque eu estava consciente e ele me chamando de Rod. Vocês lembram? Eu pensei numa hipótese que eu quero contar pra vocês antes de acabar a live. Daniele, sinto que meu Exu, ele trabalha mais distante de mim do que antes, mas eu sinto da mesma forma, mas eu sinto igual e até mais forte. Alice, Ju, eu ouvi falar que as entidades não estão indo mais, mas o terreiro que tô indo tá sendo tão bom. Que bom, Alice. Eu acho que eles vão, sim, eu só não acho que eles. Eu acho que eles vêm, eu só não acho que eles. Pelo menos a minha experiência, tá? Eu não tô sentindo, assim, que a coisa tá muito aberta como era antes, gente. Eles falavam de uns negócios, assim, faltava só falar o nome das pessoas da sua vida, assim, era uma coisa muito louca. Falava de pessoas do meu trabalho. Eu lembro que uma vez eu falei assim, eu não lembro qual que era a entidade no terreiro que eu ia, eu falei assim: eu tô passando por uma situação no trabalho, que por conta dessa situação tô pensando em sair de lá. Aí ela falou assim, ó: "Não é porque um colega seu tá com inveja de você que você tem que sair do trabalho não, viu?
porque colega invejoso vai ter em qualquer lugar, você precisa aprender a lidar com isso. Como ela sabia disso? Tipo, é muito específico, gente. E realmente, assim, de toda a minha carreira, assim, eu nunca tive pessoas com inveja de mim. Só esse menino aí nesse trabalho específico. Então, era, tipo, não era chute, porque toda vez que eu ia lá era uma revelação nova. Mas vamos, vejo muita gente falando sobre as entidades virem menos, se mostrarem menos. Então é isso que eu tô percebendo, assim. Tá lá, mas eu sinto que elas estão mais nesse sentido que eu falei da cigana, minha, do mentor. Eles ficam assim, ó, vou te dar um passe, né? Quando o bicho pegar, eu vou te proteger. Ó, me pede aqui as coisas, eu vou te ajudar como eu posso, mas eu não vou ficar aqui falando com você, eu não vou ficar aqui aparecendo pra você. A cigana, gente, que me acompanha, ela ficava passando, sei lá, uma vez a cada 2 meses, eu tinha experiência com ela sempre pegava, ela tem uma bolsinha aqui na cintura, ela abria a bolsinha dela e ela pegava um potinho de óleo, um olhinho que ela faz, ela ficava passando no meu pulso. Nunca mais. Inclusive, eu tive uma intuição essa semana, eu lembrando disso. Sabe quando veio assim, ó, faz você, você tem condições de fazer o seu olhinho. Aí eu, caralho, é verdade, né? Porque às vezes é isso que eu acabei de falar, né? Pelo menos pra mim, gente, pode ser uma experiência individual, tá? Mas eu tenho sentido, e muitos de vocês, inclusive, que estão aqui, têm me falado, principalmente lá no Instagram, que também estão sentindo esse afastamento. É, Mavamba, a gente conversa bastante, né? Não, não conversa mais tanto, né, Mavamba? Todo mundo corrido aqui. Mas a gente estava falando sobre projeção há pouco tempo, falando sobre a mediunidade, mesmo que não está mais tão aberta, né? A gente sente mais do que ouve e vê as coisas, né? Como via e ouvia antes. Eu sempre sinto, gente, a espiritualidade está muito presente na minha vida, todos os santo dia. Mas não é mais vendo e ouvindo e conversando e tendo. Vocês não têm ideia, assim, quem não é médium, vocês não têm ideia de como é você falar com o espírito e ele te falar de volta, assim, ó, com a boca aberta. Tipo, ó, eu tô conversando com a pessoa aqui, com o espírito. É diferente, agora é uma intuição, é uma presença. Você sente aqui, você sabe até que lado que ele tá, mas ele não tá mais ali falando. Você sente que ele tá te protegendo. A própria presença já te dá uma segurança, mas não tem mais orientações específicas. Vocês entendem? E aí, isso do olhinho, eu ouvia, eu sentia assim, eu tava pensando, né, nela. Aí eu senti, por que que eu mesmo não faço? Eu não ouvi ela falando, faz você. Eu só senti assim, eu tenho condições de fazer, eu sei quais são os elementos, por que eu mesmo não faço? Então, a minha experiência individual, estava falando isso, né? É essa. Talvez eu esteja agora tendo uma oportunidade de testar os meus próprios conhecimentos. Eu não estou falando só conhecimentos práticos de fazer um olhinho para passar. Não, é conhecimento de sair de situações complicadas, conhecimento de saber como, pô, meu caminho está travado aqui. Como é que eu faço? Nada me impede de pedir ajuda, mas eu tenho, essa ajuda vai vir através de uma intuição. Essa ajuda vai vir através de uma coisa sutil. Vai caber a mim saber pegar ali o sinal. Vai caber a mim aproveitar essa oportunidade que ela me deu. Igual eu falei, veio porque eu estava perceptiva. Mas há uns 3 meses, né, sei lá, até 3 meses não, março para trás aí, abril para trás aí, eu tenho certeza que estava acontecendo um monte de coisa ao meu redor e eu não estava prestando atenção em nada. Porque eu estava totalmente aqui, ó, só cumprindo tabela. Fazendo mil coisas, cumprindo, dando check nas minhas coisas, sabe? E eu não estava perceptiva. E não tinha mais ninguém falando no meu ouvido com clareza. Então, de vez em quando até vinha assim, Juliana. Mas era tipo um grito, assim, que eu nem entendia do porquê que era aquilo. Né? Então, assim, eles estão aqui, só que eles estão mais sutis, porque talvez seja uma oportunidade da gente mostrar o quão preparado a gente está para qualquer outra coisa que vier, né? Então não adianta falar assim, eu tenho certeza que eu não encarno mais. Você tá sabendo lidar com os BOs da vida? Tá sabendo? Ou você começa a chorar em posição fetal a cada não que você recebe, ou até a cada silêncio, a cada ghosting que a crush te dá. É assim que a gente descobre o quão elevado a gente tá. Hum. Tia Lê, olha, você já tem umas 3 coisas pra contar antes de acabar a live, a do filho. Ih, a do filho não vai dar tempo, hein. René, ele trabalha no meio do mato e à noite as sensações de presenças têm aumentado, mas também não vejo os. Nossa, deve ter. Mano, a Juliana, ela tem o mesmo nome que eu, vocês têm noção? Juliana Neves. Só que meu nome é com 2 L's, Ju. Só essa diferença.
Alice fica em posição fetal. Então, firma esse corpo aí, Alice. Vou falar agora do rapidinho. O que eu ia falar, gente? O que eu ia falar antes do meu filho? Ah, do menino, tá. O que eu pensei que é, gente, a experiência? Então, eu não vou contar a experiência toda, não, vai demorar muito, mas eu tive um sonho, não. Eu projetei, eu abri consciência, eu tava num apartamento que tinha uma pessoa, um menino, que devia ter ali uns 19, 20 anos, e ele tava, ao meu ver, ele tava acordado. Ele tava acordado, sentado num sofá, e aí eu queria pular da sacada pra voar, e ele ficava me segurando, e eu, mas como você tá me vendo que eu tô fora do corpo? Ele, não, você não tá fora do corpo, não. Eu falei, tô sim. E ele ficava me chamando de Rod, eu falei, meu nome não é Rod. Não é assim, tal. Eu falei, o seu nome como que é? Ele, ué, meu nome é meu nome é Guilherme. Você não sabe, não? Meu nome é Guilherme. Tipo, putaço ele. E aí uma menina saía, a irmã dele saía do quarto e falava pra ele que ele tinha que dormir, não sei o quê. É isso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, o que pode ser isso? Gente, eu cheguei numa conclusão que pra mim fez muito sentido. Ele estava fora do corpo também, mas ele não sabia, ele não percebeu que ele estava fora do corpo. E a irmã dele também saiu do corpo. Eles eram encarnados e eles estavam dormindo lá no quarto e eles estavam fora do corpo também. E aí ele me confundiu com alguém lá da vida dele, que sei lá quem que era, né? E ele ficava falando comigo como se eu fosse essa pessoa e aleatória. A irmã dele saiu do corpo, mas acontece da gente não ver todo mundo, principalmente quando a gente está encarnado, a gente não vê todo mundo. A depender da frequência que a gente está, ou até mesmo da consciência, se a gente está com a consciência aberta, fechada, a gente não vê todo mundo. Eu já saí do corpo, vi meu pai na casa dele e eu ficava falando, e ele estava fora do corpo também, e ele não me via. O pai, ele não me via, estava andando assim, ó. Então não é porque tá duas pessoas encarnadas dormindo fora do corpo que os dois vão se ver, vão perceber a presença um do outro, tá? Então eu achei que ele estava fora do corpo. E só que ele não estava consciente, né? O que vocês acham? Eu achei que faz todo sentido. E a menina também. A menina saiu do, do corpo, né? A irmã dele. Só que a irmã dele só viu ele. Eu acho que foi isso. Nossa, eu fiquei. Nossa, faz muito sentido. Por que eu não pensei isso ontem? Ontem não, quarta. Eu achei que faz sentido. Vou falar rapidinho aqui que vai dar tempo. Do meu filho. Olha o que ele falou. Mamãe, eu lembrei o que eu sonhei ontem. Eu falei, o que foi, filho? Que ele adora me contar os sonhos dele. Às vezes ele mente, ele conta uns negócios nada a ver. Mas eu achei muito interessante. Eu falei, o que ele? Eu sonhei que eu tava usando um ORV. Como que é a sigla para aquele óculos de realidade virtual? Que ele falou. Eu nem sabia que tinha uma sigla para isso. Ele falou a sigla. Aí eu, o que que é isso? Ele, você não sabe de nada. É óculos de realidade virtual. VR. Isso. Isso, Abelanca. Até falei, pensei que era o cartão. Achei que era o cartão de alimentação. Isso mesmo, ele falou que tava com VR. Aí eu, o que que VR? Aí ele, o VR, o óculos de realidade virtual. Eu falei, ah, tá, filho. Ele é. Eu, e aí, como é que foi ele? Eu tava jogando um jogo que eu ficava num carro, e esse carro ele dava pulos, e ele também voava. Eu, nossa, filho, que legal, é. Ele tinha alguém com você? Ele, não lembro, eu acho que tinha, mamãe, mas eu não lembro. Aí ele, mamãe, eu era adulto. Eu falei, sério? Ele, eu não era criança, eu era adulto. Eu falei, nossa, mas adulto como? Tipo, adolescente? Ele, não, eu era adulto igual você e o papai. Eu falei, olha, filho, que bonitinho. E tem uma teoria, gente, que as crianças saem do corpo como o espírito adulto. Por isso que a gente não vê muita criança fora do corpo quando tá encarnada. Às vezes a gente vê desencarnado em forma de criança, mas é bem triste. Eles querem ficar, né? Mas aí é papo para outra live. Mas é muito comum, eu já vi vários relatos de pessoas que estão encarnadas, estão crianças, são crianças, mas quando sai do corpo, quando tá dormindo, sai adulto. Principalmente as pequenas. Aí vai crescendo e vai ficando com a forma que você tem e tal. Mas as pequenas, elas vão saindo do corpo como adultos e geralmente com a aparência que tinham na vida anterior. Ou nem na vida, né? Antes de encarnar nessa vida. Achei bonitinho.
Gente, vocês não falaram nada da minha hipótese com o Guilherme lá. O que vocês acharam? Que faz sentido dele estar fora do corpo também, não ter percebido? Ah, tia Lê, o que eu tava fazendo lá? Sei lá, eu brotei nesse lugar aí, abri consciência lá. Ai, ai. Gente, mas é isso. Já tá tarde, né? Obrigada a todos que estiveram aqui até agora, né? Eu quis trazer esse tema de 3 dias de escuridão, porque as pessoas falam muito, mistura muita coisa, e no final as pessoas estão fazendo uma grande salada para poder é, enfiar tudo de diferente, de estranho que entra, as pessoas vêm com essa coisa do 3 dias de escuridão. Para mim, gente, os 3 dias de escuridão tá sendo um novo arrebatamento, tá? E assim, tem muito espiritualista que tá tendo comportamento igualzinho de evangélico que eles tanto criticam, tá? E não, porque eles são muito, os evangélicos são muito fanáticos. Qual a diferença? Você ficar acreditando que vai ter um momento onde vai ter um apagão, onde você vai ficar enfiado em casa, que se você colocar a cara na rua, você vai ser petrificado. Tá todo mundo com o mesmo comportamento. Então a gente não tem moral nenhuma pra ficar falando de evangélico. Nenhuma. Porque a gente tá tendo o mesmo comportamento. Pelo menos eles assumem que eles acreditam nessas viagens. A gente fica falando, não, mas a minha viagem é real. Eles também, né? Falar que a deles é real. Tá igualzinho. Só muda o foco. Um acredita em Jesus vindo na nuvem e outro acredita na nave do ET vindo arrebatar quase a mesma coisa, né? Porque não muda nada. Então, o que eu acho é isso, a gente tem que colocar os pés no chão. Felizmente ou infelizmente, a vida é muito mais monótona, nem monótona, mas mais chata do que a gente quer acreditar. A vida é muito mais chata do que a gente quer acreditar. Inclusive lá no plano astral, que a gente estava falando bastante, falamos bastante disso hoje, parece muito mais com aqui do que a gente quer acreditar. A gente acha que vai desencarnar e já vai estar que nem os moradores de Júpiter. Tá na Terra, é isso aqui. Um pouquinho diferente, mas não muda muito, tá? Então, eu falo, se você não tem habilidades sociais aqui, não vai ter lá. Ah, vou ficar sozinho lá? Pode ser. Ah, se você não sei que você é ciumento aqui, vai ser ciumento lá. Se é nervoso aqui, vai ser 3 vezes nervoso lá. É apegado aqui, vai apegar lá também. Ah, é dodói, mimizento, acho que o mundo é contra você, vai estar igualzinho lá do outro lado. Ninguém vai virar Deus porque morreu. Na verdade, vai sair aquelas amarras sociais que a gente ainda disfarça, não vai ter mais disfarce, então a gente vai ficar 1000 vezes pior. É isso. Maria, hoje em dia evangélico não tem mais cara. É. Porque tá. Berlan, faz sentido sim, mas será que o Guilherme estava vendo você com outra aparência? Pode ser, porque ele não estava consciente, né? Por ele achar que eu era uma outra pessoa, ele não estava consciente, então ele estava me vendo com outra aparência. E é isso, gente. A gente transforma, nossa mente transforma uma pessoa em algo que a gente acha que é parecido, né? Um colega nosso que sempre tá por aqui, ele sempre comenta nos meus vídeos que ele teve uma experiência com uma famosa. E eu sei que famosa que é, porque ele já comentou em uma das lives. Mas ele mesmo já falou que ele é muito fã dessa famosa e que ele acha ela um modelo de mulher mais bonita, assim. Tipo, quando ele pensa numa mulher muito bonita, ele pensa nessa famosa, que é uma cantora. E aí ele contou que ele teve uma experiência fora do corpo com essa famosa. Não foi a famosa, gente. É que ele deve ter visto uma moça parecida, ou que lembrou de alguma forma, que seja a cor do cabelo, o formato do corpo, sei lá, gente. Às vezes ele estava só dormindo pensando nessa pessoa, e aí ele foi lá e viu essa pessoa. Existia uma pessoa ali, sim. Ele até falou que fez um trabalho de amparo. Existia a pessoa ali, mas não era essa pessoa, que ele trouxe com a cara da pessoa, porque de alguma forma, né, trouxe a lembrança, porque a gente faz isso o tempo todo. Então, esse menino deve ter me relacionado com uma outra pessoa, sabe? Fui brotar na casa dele também, né? Bom, gente, é isso. Foi muito boa a live, espero que vocês tenham gostado, espero que possamos refletir sobre, né? Não é uma crítica para ninguém. Quem pensa, quem tem as suas convicções,
mantenham suas convicções, né, se vocês acham que que faz sentido, mas assim, vamos ter um pouco mais de pé no chão, entender que eu sou muito mística, né, só que eu não quero perder a noção, porque senão a gente fica quando a gente descobre, sabe, que tá perdendo tempo, viajando, acreditando, colocando energia em crenças fantasiosas, chega uma hora que você percebe que aquilo não é real. Gente, a decepção é tão grande que você pode entrar até em depressão, depressão real, porque você acreditou piamente. Tem gente que tá gastando aí R$ 5.000, R$ 10.000 num congresso para descobrir qual é a raça de ETs que ela tem. E quando ela descobrir que isso era tudo uma farsa, que isso tudo era marketing para a galera lá enriquecer, como que essa pessoa vai ficar, gente? Ela entra em depressão quando não faz uma besteira, tá? Então toma bastante cuidado, porque, como eu falei lá no começo, olha para trás, nunca teve uma grande revelação mística mundial. Não vai ter, a gente é muito cíclico, né, então assim, os ciclos eles meio que voltam, dão voltas e voltas e voltas, e vai mudando um pouquinho, mas o mundo, o planeta Terra, ele funciona dessa forma aqui. Pode vir um ET um dia? Pode, mas eu acho que também vai ser muito progressivo, vai ser muito aos pouquinhos, sabe. E, enfim, é isso. Um beijo pra vocês, obrigada a todos que estiveram comigo até agora. Desejo a todos que projetem projeções muito interessantes. Se vocês projetarem, façam perguntas para os espíritos lá, pra gente descobrir um pouquinho mais sobre o funcionamento do astral, tá bom? Beijos, até mais.